Senhor, nessa noite começarmos aqui juntos em adoração ao Senhor. Eu gostaria de ler com vocês em Isaías, no capítulo 55, o versículo 6. Para a gente começar o nosso culto, eu vou convidar você a voltar os seus pensamentos ao Senhor, deixar um culto de adoração, de louvor ao Senhor, em que nós celebraremos a ceia, em que nós lembraremos a morte do Senhor, o seu sacrifício, o motivo da nossa salvação, e é motivo de nós nos alegrarmos, é motivo de nós estarmos fortalecidos na presença do Senhor, porque a sua promessa é fiel e Ele está conosco em todo o tempo, todos os dias.
nós que estamos de pé, igreja. Você que está de pé, nós prosseguimos avante nessa caminhada, nessa jornada. Muitas vezes pode ser difícil, ou podemos passar por momentos difíceis, mas é o Senhor que nos mantém de pé, é o Senhor que sustenta a nossa vida, é o Senhor que sustenta a nossa fé. Então vamos adorar o Senhor. E nada neste mundo prevalece contra a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos de pé.
adorando, ó Deus, o teu santo nome, glorificando o teu santo nome, Senhor, exaltando a ti, porque o Senhor é lindo, tu és lindo, Senhor, e queremos entrar na tua presença todos os dias, Deus. Queremos entrar, Senhor, e estarmos no centro da tua vontade. Te adoramos, Jesus. Glorificado seja o teu santo nome. Oh, aleluia, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Toda glória, toda honra para ti. Oh, toda honra, toda glória para ti. Aleluia, Senhor.
irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Enquanto os irmãos encontram, as crianças podem ir para a sua sala. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Amém? Todos encontraram aí? A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria ou não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Vamos orar, peço ao Senhor te abençoe por meio da palavra nesta noite, em nome de Jesus. Faça a sua oração. Pai eterno, graças te damos pela tua palavra que acabamos de ler. Abençoa-nos, derrama a tua graça sobre nós, ministra aos nossos corações. Nós precisamos receber a tua palavra, precisamos ser abençoados pela tua palavra. No nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, entendimento a cada um de nós, e que nada nos disperse, que nada nos roube a atenção, ó Deus, diante da tua palavra neste momento. No nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, estamos nós aqui diante de mais um dos milagres de Jesus, que acontece numa sinagoga em que Jesus está ali ensinando, e a palavra do Senhor nos diz que chegou ali uma mulher possessa de um espírito maligno que lhe causava uma enfermidade, em que ela andava encurvada e não podia se endireitar de modo algum. E Jesus, vendo essa mulher, Jesus então anunciou a libertação desta mulher, a cura desta enfermidade, provocada por um espírito maligno. Então, quando Jesus a cura, quando Jesus a liberta, o chefe da sinagoga, estando ali, disse que para a multidão que havia 6 outros dias em que o povo podia trabalhar e podia vir à sinagoga para ser curado, e que o dia de sábado não era o dia ideal, não era o dia oportuno, que eles não deveriam vir com esse propósito, não deveriam estar ali no dia de sábado, portanto que eles pudessem ir em outro dia, qualquer, menos no sábado. Jesus então rebate esta fala do chefe da sinagoga, chamando aquela gente de hipócritas. Vocês são hipócritas porque cada um de vocês desprende da manjedoura do sábado o seu boi, o seu jumento, a sua criação, para dar de beber água. Vocês cuidam
vocês não deixam morrer no dia de sábado, vocês não deixam com sede o boi, o jumento, ou seja lá qual for o animal, eles não deixaram. Jesus então disse que eles são hipócritas. Por qual razão? Não há uma razão justa para deixarmos esta mulher cativa, escrava de Satanás, como ela está aqui há 18 anos. Não há nenhuma razão para isso. Jesus fala, por qual motivo nós não deveríamos livrar, ou não se devia livrar do cativeiro neste dia, no sábado, essa filha de Abraão, que há 18 anos é escravizada pelo diabo, por Satanás. Tendo dito isso, os inimigos, os opositores de Jesus ficaram envergonhados, e o povo se alegrou com aquilo que Jesus disse, com os seus feitos, com os feitos que Jesus realizava. Eu quero, amados irmãos, diante deste feito de Jesus, deste milagre de Jesus, mais uma vez, depois de falarmos, de pregarmos em série sobre lições do contexto do milagre, eu gostaria de, mais uma vez, colocar aqui algumas lições do contexto deste milagre, desta libertação, dessa mulher que foi curada da sua enfermidade provocada por um espírito maligno. Relembrando, meus irmãos, que Jesus ele fez vários milagres, cada um de uma forma diferente. Não há um padrão para os milagres de Jesus. Jesus não realizou seus milagres obedecendo um padrão, obedecendo uma lógica, obedecendo ali um ritual. Jesus não fez os seus milagres assim. Jesus fez os seus milagres, cada um de uma forma. É claro que há muitas coincidências nos milagres de Jesus. E com isso eu quero dizer que se nós olharmos para os milagres de Jesus e aprendermos a olhar o contexto dos milagres de Jesus e tentarmos viver dentro do contexto dos milagres de Jesus, nós vamos aprender como estar mais próximo de sermos abençoados por Deus, por Cristo, à medida que a gente aprende a viver no contexto dos milagres de Jesus. Jesus não deixou uma fórmula para que nós não ficássemos presos a um ritual, a uma fórmula de se buscar o milagre dele, as bênçãos dele. Nós precisamos ser livres. A única coisa comum que está em todos os milagres de Jesus é o próprio Jesus. Ele é a única coisa comum. Certamente nós iríamos nos apegar aos rituais, às práticas, ao padrão, e nos esqueceríamos de Cristo. Nos esqueceríamos do próprio Jesus. Mas algumas coisas estão presentes em muitos milagres de Jesus. E eu começo aqui falando das lições no contexto deste milagre. Ele acontece num contexto de ensino da palavra. Esta é uma lição, esta é uma realidade que nós encontramos em muitos milagres de Jesus. Muitos milagres de Jesus acontecem num contexto em que ele está ensinando, em que ele está pregando. Jesus estava na sinagoga ensinando, pregando o Evangelho. Por que Jesus ia na sinagoga? Jesus não era um religioso como aquelas pessoas, mas na sinagoga se reunia para ler as Escrituras, se reunia no sábado. Por isso Jesus estava ali no sábado para ensinar, para pregar, e realizou o milagre. Mas esse milagre acontece nesse contexto. Esse milagre acontece em meio à pregação do Evangelho, em meio ao ensino da palavra. E com isso nós repetimos, como já falamos tantas vezes em tantos outros contextos dos milagres de Jesus, se nós estivermos envolvidos nesse contexto do aprendizado, de receber a palavra, do ensino da palavra, nós estamos mais próximos dos milagres de Jesus, nós estamos vivendo mais próximos do contexto em que os milagres acontecem. Quando nós nos apegamos à palavra, como nos diz o salmista, lá no Salmo 1, na sua palavra medita de dia e de noite. Se nós meditarmos na palavra, nos apegarmos à palavra, obedecermos à palavra, ouvirmos a palavra, colocarmos no nosso coração, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
nós teremos uma vida mais santa, nós teremos uma vida mais abençoada, se nós vivermos neste contexto do ensino da palavra para nós, do aprendizado da palavra, de acolhermos a palavra, de recebermos a palavra, de obedecermos a palavra do Senhor, porque não basta apenas ouvir, é preciso obedecer, é preciso praticar a palavra. Nesse contexto que nós somos abençoados, é em meio ao envolvimento com a palavra, a obediência à palavra que nós somos abençoados. Não adianta nós desobedecermos a palavra do Senhor e ficarmos clamando por bênçãos. Não adianta, porque o Senhor determinou que nós obedecêssemos, que nós vivêssemos conforme a sua palavra, e as bênçãos do Senhor estão associadas a viver em obediência conforme a palavra nos ensina. Portanto, não adianta a gente querer viver de um modo e querer que Deus age de outro modo. Como foi lido aqui, os caminhos e os pensamentos do Senhor não são os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Nós precisamos nos alinhar a Deus, e não Ele alinhar a nós. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos nos moldar à vontade de Cristo, e não Ele se moldar a nós. Quanto mais nós desobedecemos a palavra, quanto mais nós nos distanciamos da palavra, menos chance nós temos de sermos abençoados. Então, nos apeguemos à palavra, aos ensinamentos de Jesus. Esse milagre acontece num contexto, numa realidade em que a palavra está sendo ensinada. Algumas pessoas acham que simplesmente vão orar, que vão, eu vou pedir com fé, eu vou orar, eu vou buscar. Buscar como? Com que autoridade a gente fala isso? Eu vou buscar a Deus, eu vou orar e Deus vai me ouvir. Se eu pedir com fé, Deus vai me ouvir. São verdades. É claro, o Senhor nos ensina a orar, o Senhor nos ensina a ter fé, nos ensina a buscar. Isso é ensinamento da palavra. Mas às vezes nós isolamos esta verdade e achamos que se a gente orar, se a gente buscar, se a gente pedir a Deus, se a gente entender que está fazendo isso com fé, simplesmente Deus vai fazer. Deus vai olhar para a gente e vai falar assim: você não está obedecendo não, você está vivendo uma vida de qualquer jeito, mas já que você está orando com fé, está buscando, você vai receber. Não, isso não acontece. As bênçãos de Deus estão associadas à nossa obediência, ao estilo de vida que nós temos, de andarmos nos passos de Jesus, de santificarmos as nossas vidas, de obedecermos a palavra, de guardarmos a palavra nos nossos corações. Imagine um pai e uma mãe que descobre que o filho está vivendo segundo os padrões estabelecidos para aquela família somente quando os pais estão presentes, somente quando esse filho está à vista. Mas em secreto, em oculto, quando os pais não estão presentes, esse filho vive desordenadamente, fora dos padrões estabelecidos para aquela família. Imagine o pai e a mãe descobrem isso. Eles vão dizer: não importa é quando a gente está presente, importa é quando você está na minha presença. Quando você está na minha presença, você fazendo tudo bonitinho, você fazendo tudo certinho. Quando você está na minha presença, você faz aquilo que é certo. Quando você estiver no culto, você canta, você adora, você ora. Agora quando estiver lá fora, não tem problema. Você acha que é assim? Claro que não. O Senhor nos chama para viver uma vida de obediência. Nós somos ensinados pela palavra. E assim nós somos abençoados. Se nós meditarmos na palavra, e aqui está uma arma poderosíssima, se diante das nossas lutas, nós meditarmos na palavra, se diante das nossas lutas, nós usarmos a palavra como arma, nós haveremos de ver o quanto a palavra do Senhor é poderosa.
o quanto a palavra do Senhor é uma arma poderosa para nós combatermos, para nós obedecermos. Diante de cada proposta da vida, da carne, do mundo, que nos chama para a desobediência, nós usarmos a palavra. A palavra me diz isso, a palavra me mostra assim, a palavra diz tal coisa, Jesus me ensina assim, e nós falarmos, nós vamos ver o quanto o Espírito de Deus nos capacita, o quanto o Espírito de Deus nos fortalece, o quanto o Espírito de Deus age em nossas vidas. Por isso que Paulo fala que o Espírito milita, luta contra a carne, e que a palavra é a espada do Espírito. E se nós meditarmos na palavra, se nós pararmos e pensarmos assim, a palavra do Senhor me diz isso. Eu tenho raiva de alguém, eu tenho rancor de alguém, mas a palavra me ensina a perdoar, a palavra me ensina a amar. E cada vez que eu me lembro da raiva, do rancor, do ódio, seja lá o que for, e eu paro e lembro, a palavra me ensina a amar, a palavra me ensina a perdoar. O Espírito de Deus usa isso como arma poderosa e nos condiciona a viver o perdão. A palavra nos ensina, quando nós meditamos, como é tentador seguir os padrões do mundo, seguir aquilo que o mundo chama para fazer, e nós meditamos, mas a palavra do Senhor diz que eu sou bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. A palavra do Senhor me diz que eu não devo me conformar com esse mundo, mas ser transformado pela renovação do meu entendimento. Quando eu sou tentado a ficar desesperado, onde está Deus? Onde está a resposta da minha oração? Essa palavra me diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, que mais ele não nos dará. E aí eu preciso parar. E aí essa espada, ela corta o espírito, age, corta a palavra. Ela inunda o nosso coração, não deixando espaço para a dúvida, para a desconfiança, para o desespero. Onde está Deus? Onde está a minha resposta? Eu não sei. Eu sei que o Senhor me ama e cuida de mim. Ele não poupou o seu próprio filho, mas entregou por mim. O que mais Ele não fará? Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando da minha vida, Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é poderoso. Então isso vai enchendo o nosso coração. E é assim que nós somos abençoados, é assim que nós estamos próximos dos milagres de Jesus. Como estava aquela mulher que chegou ali, e toda aquela gente ouvindo o ensinamento de Jesus, a palavra de Jesus. O milagre acontece no contexto em que a palavra está sendo ensinada, a palavra está sendo pregada, em que a palavra está sendo recebida. Recebemos a palavra, nós estamos no contexto dos milagres. Em segundo lugar, esse milagre acontece num contexto em que todas as tentativas possíveis já haviam sido realizadas. Veja que o texto nos diz aqui, amados irmãos, que chegou ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ali encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Sem de modo algum poder endireitar-se. Essa mulher não podia se endireitar de modo algum. Ela tentava, obviamente. Ela já havia certamente procurado alternativas, recursos, já havia tentado tantas coisas, mas a palavra nos diz que de modo algum ela conseguia ficar de pé, endireitar, não é de pé, mas endireitar, de modo algum. Certamente muitas tentativas, quem sabe até buscando recursos da medicina naquela época, buscando recursos possíveis para tentar resolver o seu problema. E esse milagre acontece num contexto
em que nos mostra aqui com toda a clareza que ela andava encurvada sem de modo algum poder endireitar-se. Essa mulher não ficava, ela não se endireitava em nenhum momento, por nada. Certamente possíveis buscas teriam acontecido, tentativas teriam sido realizadas para que essa mulher se endireitasse, até que ela se encontra diante de Jesus. O milagre então acontece no contexto em que aquela mulher tinha certeza, todos tinham a certeza de que ela tinha um problema incurável, um problema insolúvel, que não tinha solução. De modo algum ela conseguia se endireitar, de modo algum ela conseguia ficar normal. E esse milagre acontece nesse contexto em que possivelmente nenhuma tentativa teve sucesso. Jesus não deve ser o último a ser procurado. Jesus não deve ser a última alternativa nossa, como algumas pessoas fazem. Jesus não deve ser o último recurso. Jesus não deve ser esse que deve ser procurado como uma última tentativa. Agora só me resta Jesus, só me resta buscá-lo, só me resta orar a Ele, só me resta pedir a Ele. Depois de termos várias tentativas de resolver algum problema, várias tentativas em busca de uma solução para alguma realidade das nossas vidas, aí então a gente vai buscar a Jesus, aí então a gente procura Jesus. Não deve ser assim. Jesus deve ser a nossa primeira alternativa. Jesus deve estar a par das nossas vidas. Nós devemos colocar-nos diante dele em primeiro lugar. Nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. Nós devemos buscar o Senhor em todo o tempo, e Ele deve ter a prioridade nas nossas vidas. Não é depois de tentarmos várias coisas, não é depois de batermos cabeça, não é depois de buscarmos todos os recursos deste mundo que a gente vai buscar a Cristo. Ele deve ter a primazia nas nossas vidas, Ele deve ter a prioridade nas nossas vidas. Mas, se ainda assim nós deixarmos Jesus por último, se ainda assim deixarmos o encontro com Cristo, depois de várias tentativas, assim como aquela mulher, né? Fluxo de sangue, depois de tantos anos sofrendo, buscando recursos, ela tem um encontro com Cristo e toca nas suas vestes e é curada. Essa mulher então, ela se encontra diante de Cristo. De modo algum ela podia se endireitar. Jesus aqui é uma última alternativa. Então eu estou dizendo aqui que Jesus não deve ser a última alternativa. Mas se mesmo alguém procurar se endireitar de todas as formas, tentar se consertar, tentar ser feliz, tentar mudar o rumo da sua vida, de várias formas, de várias maneiras, buscando vários recursos e não ter sucesso algum, ainda assim, Jesus faz um milagre. Jesus não chega para nós e fala assim: olha, você está um dia atrasado. Olha, se você tivesse me procurado ontem, olha, se você está diante de mim ontem, olha, se você desde o início tivesse vindo, como nós encontramos muitas vezes, acontece com a nossa saúde física. Quantas pessoas a gente já viu que perderam a vida, ou tiveram danos físicos, chegam diante dos médicos, da medicina, e tem o diagnóstico, tem a seguinte palavra: se você tivesse buscado antes, se você tivesse vindo antes, não é? Hoje mesmo a gente vai ver uma Madalena estava me falando que alguém
né, que recusaram o tratamento e acabou morrendo. Foi esse o matar. Alguém que recusou o tratamento. Ou seja, se a pessoa tivesse aceitado o tratamento antes, poderia não ter morrido, pelo menos naquele dia ou daquele problema. Não é assim? Alguém chega e fala assim, um médico chega e fala assim, se você tivesse chegado antes, tivesse procurado antes, se tivesse tratado antes, teria sido melhor, teria sido diferente. Nós nunca vamos ouvir isso de Jesus. O bom é nós procurarmos Jesus imediato. O bom é nós estarmos diante dele sempre, todo o tempo. Mas se ainda assim Cristo for a nossa última alternativa, Ele ainda assim faz um milagre em nossas vidas. Jesus nunca vai estar nessa condição em que nós vamos ouvir dele, falar assim, olha, se você tivesse vindo antes, se eu tivesse te encontrado antes, se eu tivesse, você teria uma chance, mas agora é tarde, você não tem muita chance, você não tem, agora já está muito tempo. Quanto tempo essa mulher estava aqui? Quanto tempo? 18 anos. Se eu tivesse me procurado, ou se eu tivesse encontrado contigo nos 5 primeiros anos, entendeu? Jesus nem estava no ministério dele ainda. Jesus tivesse falado assim, olha, se esse problema se tivesse no início, nos primeiros anos, tinha jeito, mas 18 anos já é demais, não dá. Nós não vamos ouvir isso de Cristo. Esse milagre acontece no contexto em que todas as tentativas possíveis já tinham sido realizadas e ainda assim Jesus consegue fazer milagre. Quando nós não conseguimos, quando ninguém mais consegue, Jesus consegue. Não é esse o ensinamento que nós devemos seguir. Depois de buscarmos tudo, depois de ninguém conseguir, depois de acabar com os nossos recursos, vamos buscar a Cristo? Não. Nós devemos buscar a Cristo imediatamente. Devemos estar diante dele sempre. Mas caso já se tenha esgotado os recursos, as alternativas, Jesus ainda assim consegue nos abençoar, fazer um milagre nas nossas vidas. Não há ninguém que, por desesperado que esteja, possa dizer assim, não tem mais jeito para mim, não tem mais solução para a minha vida, eu não posso mais. Não há ninguém nesse mundo que a gente possa apontar e falar assim, fulano não tem mais jeito. Nenhuma mulher pode dizer assim, meu marido não tem mais jeito. Nenhum homem pode dizer, minha mulher não tem mais jeito. Nenhum pai, nenhuma mãe pode dizer assim, meu filho não tem mais jeito. Porque Jesus pode fazer um milagre na vida de qualquer pessoa. Jesus pode salvar qualquer pessoa. Jesus pode curar qualquer pessoa. Jesus pode resgatar qualquer pessoa. Então, esse milagre acontece nesse contexto. Onde parece não haver mais recurso, onde parece não haver mais esperança, Jesus faz um milagre. Em terceiro lugar, esse milagre acontece no contexto onde houve uma iniciativa unilateral de Jesus. Unilateral de Jesus. O que é isso? Unilateral é que é de um lado só. É claro, a mulher chegou na sinagoga, mas o texto não nos diz se essa mulher orou, esse texto não nos diz que essa mulher pediu. Vários milagres de Jesus, as pessoas pediram a ele para fazer, não é? A mulher do fluxo de sangue que nós citamos, ela foi até Jesus, o Senhor tocar nas vestes dele. Bartimeu clamou, e Jesus estava indo embora e parou lá na frente, onde traz ele lá. E quando chega diante de Jesus, Jesus fala assim, o que você quer que eu faça? Ah, Senhor, que eu volte a ver. Não é? A mulher do fluxo de sangue é curada enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo. Jairo vai lá chamar Jesus, minha filha está terrivelmente enferma, vamos na minha casa. O servo do centurião
As autoridades de Israel vão lá, falar com Jesus, pedir: olha, tem um servo do centurião que está terrivelmente doente, a ponto de morrer, ajuda ele, cura. Muitos milagres Jesus é buscado, há um pedido, mas alguns milagres acontecem numa iniciativa unilateral de Jesus, onde não precisa de um pedido, onde não precisou de uma oração, não precisou ser buscado. Jesus simplesmente fez. Isso é para nos mostrar a graça de Cristo, é para nos mostrar que nem sempre o milagre acontece quando a gente busca, quando a gente se esforça, quando a gente se dedica, quando a gente ora, quando a gente tem fé. Nem sempre os milagres acontecem assim. Às vezes os milagres acontecem num contexto unilateral, em que Cristo simplesmente decide nos abençoar. Ele vem, Ele olha para nós, diz: você, como Ele diz, faz com esta mulher, vendo a Jesus. Foi Jesus quem a viu, não foi ela quem pediu, não foi ela quem buscou. Jesus a viu e a chamou, disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Aí a gente fala, diz assim: mas por que não é sempre assim? Podia ser assim, né? Sempre. Jesus está vendo aqui a gente na luta, na dificuldade, no problema, na enfermidade, necessitando de um milagre. Ele podia chegar simplesmente e ficar assim: Vaguinho, estou te vendo, vou te dar a sua bênção. E você: que maravilha! Não é? Podia ser sempre assim, mas não é. Não é um padrão. Isso é para que a gente saiba, que hora ou outra Ele vai ter uma ação unilateral, só da parte dele, dizer assim: olha, eu te abençoo, para nos humilhar no sentido de nos tornar humildes, para nós nos inclinarmos diante dele, para nós reconhecermos: eu não orei, eu não busquei, eu não pedi, o Senhor simplesmente olhou para mim e me agraciou. É como aquela pessoa que recebe um presente e a pessoa fala assim: mas hoje não é meu aniversário, hoje não é uma data comemorativa, hoje não é dia das mães, não é dia dos pais, não é Natal, não é o dia da minha profissão, hoje não é nenhum dia especial, não é nenhuma ocasião. E de repente você fala assim: esse presente é por quê mesmo? Simplesmente porque eu me lembrei de você, simplesmente porque eu quero te dar esse presente. É uma ação unilateral, é uma ação sem um motivo específico, alguém presentear o outro assim. Esse milagre acontece nesse contexto em que Cristo unilateralmente age, não precisou de uma oração, não precisou de uma busca, não precisou de um pedido. Isso quer dizer que nós vamos cruzar os nossos braços e ficar assim: Jesus me conhece, Jesus sabe das minhas necessidades, na hora que Ele quiser Ele vai ver. Essa seria uma atitude errada da nossa parte. Essa seria uma atitude de quem simplesmente não tem o desejo de buscar, de pedir, porque nós somos ensinados a buscar, a pedir, a orar, a ter fé. E nós precisamos entender que quando for necessário, mesmo que a gente não tenha pedido, mesmo que a gente não tenha buscado, mesmo que a gente não tenha falado: Senhor, estou precisando, mesmo que esteja na nossa lista, mesmo que seja um dia do nosso aniversário, Ele faz milagres nas nossas vidas, Ele nos abençoa, mesmo não sendo uma resposta de uma oração nossa,
De repente bate a nossa porta e o milagre entra, o milagre chega e a gente não estava esperando, porque a gente não programou, a gente não pediu, a gente não orou, a gente não sabia que ia acontecer, simplesmente porque Cristo é gracioso para conosco. É para que a gente saiba que as bênçãos de Cristo, elas não vêm simplesmente porque a gente ora, porque a gente pede, é porque Ele é gracioso. É porque Ele olha para nós e fala assim: veja o que você precisa. E jamais nós vamos estar diante do Senhor e Ele vai olhar para você e falar assim: veja que você precisa de uma bênção, mas que pena que você não orou, que pena que você não pediu, que pena que você não... Que pena. Você que é pai, você que é mãe, você pode dar um presente de aniversário ao seu filho, e vai ficar feliz. Mas você não compra presentes ou atende às necessidades do seu filho somente num dia do aniversário ou somente quando seu filho pede. Você sai e fala assim: meu filho está precisando disso, ou eu vou dar esse aqui para o meu filho. E você faz. Não é assim? De repente esse menino em casa fala assim: estou precisando de um tênis, estou precisando de uma roupa. E aí ele fala assim: é mesmo? Então vamos comprar. Ou de repente ele para assim e fala assim: você está precisando de umas bermudas, vamos na rua comprar uma bermuda para você. Você está precisando de uma calça. Às vezes nem ele está percebendo. E o olhar de pai, o olhar de mãe está sobre o filho para ver as suas necessidades, mesmo quando o filho não está vendo. Se nós sabemos fazer isso, o Senhor também sabe. Jesus também sabe. Ele olha para nós e fala assim: veja que você precisa de uma bênção, que você precisa de um milagre, e eu vou fazer na sua. Jesus tem a iniciativa de nos abençoar, de fazer um milagre. Amém? Em quarto e último lugar, esse milagre acontece no contexto de desumanização das pessoas. Desumanização das pessoas. Essa mulher estava ali sofrendo com essa enfermidade provocada por um espírito maligno, escrava de Satanás. Eu não quero aqui entrar nos detalhes dessa questão, mas existem enfermidades que são causadas espiritualmente pelo maligno, e esse era um caso. E isso não quer dizer que todas as enfermidades são causadas pelo maligno, que todas as enfermidades são causadas por espíritos malignos, mas nesse caso aqui era. E quando Jesus a vê, Jesus entende que há uma necessidade de libertação, há uma necessidade de cura, e Jesus age ali, dentro da sinagoga, no dia de sábado. E o contexto ali, dentro da sinagoga, no dia de sábado, junto aos religiosos, é um contexto de desumanização da pessoa. É olhar para a pessoa como se ela não fosse humana, como se ela não fosse gente. Às vezes a gente para, meus irmãos, e olha para a nossa realidade de hoje e a gente se queixa dessa questão. Mas isso já havia ali. Qual era a queixa daquela gente? Jesus curou, e aí o líder da sinagoga chega e fala assim: vocês todos aí, não venham no sábado para ser curado, não. 6 dias, de domingo a sexta vocês podem vir. Domingo a sexta vocês podem procurar ele aí para ser curado. O que vocês devem fazer? Agora não vem com esses negócios para cá no dia de sábado, não. Indiretamente, claro, estava falando com Jesus, né? Desde quebrar as nossas regras. Vai fazer seu trabalho no outro dia. Hoje não é dia, dentro da nossa sinagoga. Respeita o dia de sábado. E aí Jesus chama aquela gente de hipócrita. Jesus vai dizendo assim, vocês
desamarram os bois, os jumentos de vocês. Eles prendiam, né, na sexta-feira, porque os bichos também ficavam isolados, não trabalhavam, não ordenhavam as vacas. O bicho não trabalhava também no sábado, mas eles iam lá soltar para beber água, senão o bicho morria. Eles não eram bestas, eles não queriam tomar prejuízo. Não é isso? É o que Jesus fala. Vocês desprendem da manjedoura no sábado do seu boi, do seu jumento, para levá-lo a beber. Eles vão lá. O bicho tem a necessidade de ir lá. Ele não pode ficar preso ali, ele tem a necessidade. E é como se Jesus estivesse dizendo assim: então, vocês valorizam tanto os bois, os jumentos, os cavalos, os animais, cuidam, não deixam eles presos, vocês descedentam, vocês são hipócritas. É como se Jesus dissesse assim: quanto essa mulher vale mais que os bichos de vocês? Quanto? Jesus age num contexto em que o povo religioso daquela época desumanizava as pessoas por conta da sua religiosidade. Ou seja, as pessoas não tinham valor diante das suas normas, das suas regras, diante das suas atitudes e quererem seguir a lei. A lei valia mais do que as pessoas. E Jesus diz: vocês são hipócritas, indiferentes. Nós nos queixamos hoje, as pessoas são indiferentes, as pessoas não se importam com as outras, as pessoas não estão nem aí se os outros estão sofrendo, se estão em dificuldade, se estão tendo problema, se são escravas do diabo ou não. Nos importamos conosco, nos importamos com os nossos. Não é que a gente não deva se importar. Jesus não está dizendo assim: deixa os bichos morrer. Jesus não está dizendo isso. Jesus está mostrando assim: veja como vocês vivem uma escala de valores equivocada, hipócrita, onde vocês valorizam tanto uma coisa, não valorizam o próprio ser humano, não valorizam a própria pessoa. Jesus então faz esse milagre num contexto em que estavam desumanizando as pessoas. Jesus ama pessoas. Jesus abençoa pessoas. E qualquer coisa que nós queiramos colocar acima ou à frente, ou como um obstáculo para que as pessoas sejam abençoadas, isto é reprovado por Jesus. Jesus vai agir contra qualquer atitude nossa de desumanizarmos pessoas. Mais importante no ministério de Jesus eram as pessoas. Não era o templo, não era a sinagoga, não era o sábado, não era Jerusalém, eram as pessoas. E nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso, nós estamos próximos dos milagres de Jesus. A igreja de hoje precisa entender isso. A igreja de hoje precisa abrir os seus olhos para essa realidade. Quando nós falamos igreja, estamos falando das pessoas. Nós passamos a chamar nos nossos tempos a nossa construção de igreja. Culturalmente é muito difícil a gente não usar o termo igreja, se referindo ao templo, à construção, ao local. Mas na Bíblia, igreja são as pessoas. Porque o que importa são as pessoas.
Nós somos a igreja. Jesus fala que o templo seria derrubado e não ficaria pedra sobre pedra. Jesus coloca as pessoas acima do sábado, da sinagoga, do templo, de qualquer outra coisa. Deus não procura, Jesus disse, um lugar, um altar, um sacrifício de animais. Deus não procura um dia para ser adorado, um local para ser adorado. Deus procura adoradores. Deus procura pessoas que entendam, que queiram adorá-lo em espírito e em verdade. Não importa se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça ou qualquer dia. Não importa se é no templo, se é na rua, se é em casa ou em qualquer outro lugar. Não importa se é em Jerusalém, Israel, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa ou no Brasil, em Poço da Mata. Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus tem propósitos e planos com pessoas. Deus nos chamou para sermos sua igreja, a igreja viva. Daí, meus amados irmãos, a dificuldade para lidarmos com algumas realidades, onde as pessoas estão santificando coisas, onde as pessoas passam em frente ao templo e fazem um sinal da cruz, com reverência a um lugar. E aí a gente ri do católico, ficou em frente à igreja católica, assim, um tempo católico, por um tempo. Você viu o católico passando ali, fazendo esse sinal da cruz? Já viu? Lá em Teixeira eu vejo isso direto. Meu irmão do escritório do lado da igreja católica, e você fica um tempinho ali, você vai ver as pessoas passando, e elas fazem um sinal de reverência e fazem o sinal da cruz àquele lugar. Pode ser até uma atitude bonita, mas sem valor, porque aquele lugar não é santo, assim como esse também não é. Aí a gente fica lá, porque Moisés viu a sarça arder. Deus diz: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo és. E aí nós temos que olhar no texto em que o Senhor diz isso a Moisés. Podemos trazer esse contexto para aqui. Entendeu? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo és. É santo. Não é o mesmo calçado que você pisa lá, que você pode pisar aqui. Aí a gente quer colocar um templo. Tira a sandália dos seus pés para estar aqui, para estar neste lugar. E aí o grande problema é que quando a gente faz essas coisas, a gente gera pessoas equivocadas, pessoas de uma mentalidade pequena, pessoas dependentes de estarem aqui dentro. E aí nós não veríamos tantos bancos vazios se nós ensinássemos assim. Se nós disséssemos, se eu postasse no WhatsApp hoje, no grupo, prepare-se para o culto, para o nosso encontro, num lugar de santidade. Lembre-se de tirar as sandálias dos seus pés, para adentrarmos o templo santo do Senhor, onde adoraremos.
que fica em casa está calçado as sandálias do mundo. Mas cada vez que você vem ao templo do Senhor, ao lugar santo, você pisa num lugar santificado e é abençoado. Que coisa bonita, não é? Mas se não conquistasse todo mundo, mas uma boa parte a gente ia conquistar assim, para estar presente, para congregar, para estar aqui. A gente chega aqui, entendeu? A gente santifica as coisas, o lugar. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Se nós tivéssemos que fazer um paralelo entre as artes, amém, que tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa Santo és é a presença de Deus. O Senhor não fala isso com Moisés por causa da sarça, por causa daquele lugar específico, mas é diante da presença do Senhor. Estarmos na presença do Senhor é algo santo. E não podemos entrar de qualquer jeito, não podemos estar de qualquer jeito. E quando Cristo morre na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo, porque a glória do Senhor se manifesta. E a palavra do Senhor nos diz que a glória dele se manifestaria e não haveria mais diferença de lugar algum. Não haveria mais altos e baixos, montanhas e vales, tudo se aplanaria, porque a glória do Senhor se manifesta e nós estamos todos os dias, todas as horas, na presença dEle, e na presença dEle é lugar santo, é lugar de estar, é lugar que nós devemos nos colocar, dizer: Senhor, eis-me aqui. Não trago, Senhor, não trago as pisadas do mundo, eu me rendo diante do Senhor. Deus quer pessoas santas, não é lugar santo. Não há mais altares de sacrifício. O último e grande altar de sacrifício foi a cruz do Calvário. E eu e você vivemos e viveremos eternamente em função, em decorrência, em virtude deste grande, único, eterno sacrifício que foi realizado na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que onde nós estivéssemos, para que em todos os dias nós pudéssemos nos tornar santos, pudéssemos estar na presença daquele que criou todas as coisas, daquele que é gracioso e misericordioso, para que nós entendêssemos que Jesus não morreu para santificar lugares, Jesus não morreu para nos deixar práticas religiosas para nós fazermos, e se nós cumpríssemos as práticas, as regras, simplesmente nós seríamos abençoados. Jesus morreu para que nós nos tornássemos santos. Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu por Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Jesus não morreu pelo país, pelo território de Israel. Não. Jesus não morreu por esse mundo, pelo mundo, globo terrestre. Jesus morreu por pessoas. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por mim, por você. Jesus opera um milagre onde aquela gente religiosa desumanizava pessoas, não se importava com o sofrimento, com a dificuldade, com a luta, com a enfermidade, com a escravidão daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo se importava com animais. E como hoje, e que tantas vezes nós deixamos de nos importar com a santificação das pessoas,
e atribuímos valores a tantas outras coisas. A tantas outras coisas, equivocadamente. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Cristo morreu na cruz por nós. Porque Cristo morreu na cruz por nós. É pecado ter as coisas? Não. Não é pecado. Não é pecado. Me incomoda às vezes saber que se nós tivermos um tempo bonito, luxuoso, algumas pessoas se atrairão e virão, por se sentirem bem, por se sentirem à vontade, por quererem participar de uma instituição próspera, uma instituição que lhes confere algum status. Alguém diz: eu sou daquela igreja bonitona, aquela igreja assim, assado. Não é pecado nós termos as coisas, mas é pecado quando nós colocamos estas coisas acima das pessoas. Você é mais importante do que o banco onde você está sentado. Você é mais importante do que esse tempo. O louvor que nós cantamos é mais importante do que o som que nós temos. E às vezes algumas pessoas não conseguem cantar e adorar, louvar a Deus através da música, porque não tem um som bom. Músicos que não conseguem tocar porque não tem um bom instrumento. É bom ter um bom instrumento? É ótimo. Quem toca sabe muito bem disso. Faz muita diferença tocar num instrumento inferior e num instrumento de melhor qualidade. Faz muita diferença. Mas quando nós somos impedidos de adorar a Deus, de cantar louvores a Ele, por conta disso, nós estamos colocando as coisas acima de nós mesmos, acima das pessoas, acima do louvor, acima da adoração. Mas alguém diz: mas Deus merece o melhor. Sim, Deus merece o melhor. E se o nosso melhor não é o melhor que o mundo pode nos oferecer, nós vamos dar o nosso melhor a Ele, ainda assim. Se o nosso melhor não é um instrumento sequer razoável, nós iremos tocar com esse instrumento que não é nem sequer razoável. Se o nosso melhor não é cantar com pessoas profissionais que fazem todos os tipos de vozes, nós ainda assim iremos cantar em louvor e adoração ao Senhor. E o que mais importa são as pessoas. Se nós entendemos isso, nós entendemos o contexto que Jesus faz o milagre. Nós somos mais importantes do que o tempo, do que todos os utensílios. Nós somos mais importantes do que qualquer norma que a gente tenha criado. O Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Hoje vamos celebrar a ceia. E nossa ceia, a ceia do Senhor, é um testemunho até que Cristo volte de que Ele morreu na cruz por nós. Ele não morreu na cruz para que nós tivéssemos um tempo bonito, para que nós tivéssemos o melhor som. Repito, tudo isso é bom e nós vamos querer buscar o melhor que nós pudermos. Ele não morreu na cruz para que a gente tivesse uma casa, para que a gente tivesse um carro bom, para que a gente vestisse a melhor roupa que o homem pode confeccionar. Não, Ele não morreu na cruz por isso. Ele morreu na cruz para que o nosso destino eterno fosse mudado. E se nós não entendemos isso, se nós não buscarmos isso, nós não compreendemos o propósito de Cristo.
pessoas, e não coisas, e não simplesmente regras. Que o Senhor nos abençoe e que a gente viva no contexto do milagre. Em nome de Jesus. Põe-se de pé no seu lugar. Vamos orar. Em seguida, os irmãos do louvor vão estar aqui, cantar um cântico e depois vamos celebrar a ceia. Faça uma oração nesse instante, se colocando diante do Senhor. Senhor, eu preciso dos milagres do Senhor. Faz a tua vontade na minha vida. Pai querido, graças te damos nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por vivermos para o Senhor. Obrigado pela tua graça sobre nós. Capacita-nos para viver a tua palavra e realiza os teus milagres em nossas vidas. O Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Nós cremos e confiamos no Senhor. As nossas vidas estão nas tuas mãos. Nós esperamos em ti, Senhor. Faz a tua vontade em cada um de nós. Glorifica o teu nome através das nossas vidas. Abençoa cada um aqui nesta noite. Transforma-nos a cada dia, Senhor, para vivermos num contexto, na realidade próximo aos milagres do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém? Enquanto os irmãos do louvor cantam um cântico, você que trouxe sua contribuição, entregue honra e adoração ao Senhor. Nós aprendemos a honrar o Senhor com os nossos bens, honrar o Senhor com as nossas rendas, honrarmos ao Senhor com as nossas vidas. Contribuir financeiramente não é apenas uma necessidade que nós temos. Deus não usa dinheiro, nós usamos. Deus recebe a nossa adoração, a nossa honra, o nosso reconhecimento. Não contribuímos na igreja por pena, por dó, por necessidade, ou por precisão da igreja, ou porque pensamos, estou ajudando a igreja. Contribuímos por gratidão, por honra, tudo que o Senhor Deus tem feito por nós. Todo cuidado, por toda provisão. Ele seja honrado através das nossas vidas. Vamos cantar um cântico, você trouxe sua contribuição, entregue em adoração ao Senhor. Em seguida vamos participar da ceia em nome de Jesus. Em ti eu estou, aos pés da cruz, e encontrei o que tenho, te entrego ao Rei.
participar da ceia, entendendo o propósito, como dissemos, é um testemunho de que nós servimos a Cristo, de que nós estamos perseverando, de que nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, de que nós estamos nos santificando. Como sempre tenho falado, a ceia não é uma premiação para quem é perfeito, mas para quem persevera, para quem se santifica, para quem tem buscado ao Senhor Jesus. Na comunhão uns com os outros, nós celebramos a ceia. O pão simboliza a comunhão que nós temos uns com os outros na igreja, a comunhão que nós temos com Cristo. O cálice simboliza a vida, a aliança que nós temos com o Senhor. Quando participamos do pão e do cálice, estamos dizendo: nós somos um com Cristo, nós somos uns com os outros. Participa da ceia daquele que é batizado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja. Para nós, o pão é o pão, o cálice é o cálice. Conforme os ensinamentos bíblicos, não contém nem se transforma no corpo ou no sangue de Jesus. É em memória de Cristo. Não há poder nos elementos da ceia. O poder do Altíssimo está em nossas vidas todos os dias. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ao comermos do pão e bebermos do cálice, testemunhamos que temos vivido, sido movidos por esse poder manifestado em nós, a presença do Espírito Santo do Senhor que habita em nossas vidas. Amém. Quero pedir aos irmãos diáconos que estejam aqui, nós vamos orar mais uma vez. Cada um faz uma oração pessoal, particular, apresentando a sua vida diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Cada um especialmente faça a sua oração nesse momento, em nome de Jesus. Pai Santo, me coloco diante do Senhor, ó Deus, para interceder por cada um que aqui está e nos apresentarmos diante do Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Nós declaramos, servimos, te amamos, vivemos pelo sacrifício da cruz e aguardamos o grande dia em que Cristo virá nos encontrar, mas para sempre estaremos com o Senhor. Abençoa-nos a cada um de nós aqui, Senhor. Perdoa os nossos pecados, fortalece-nos para prosseguirmos, perseverando, servindo ao Senhor em todo o tempo. Abençoa-nos, ó Deus, na comunhão uns com os outros, na comunhão com o Senhor. Celebramos a vida que nós temos em Cristo. Que a tua graça esteja sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém. Enquanto os irmãos do louvor cantam, os irmãos vão receber o pão e o cálice, em nome de Jesus. Oh
A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor Jesus, tomando o pão, disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Jesus disse que no começo da sua carne não tinha comunhão com Ele. A comunhão que nós temos com Cristo é a comunhão eterna. Ao comermos do pão, nós declaramos que somos um com Cristo. Comemos de um só pão, um único pão, simbolizando a comunhão que nós temos uns com os outros. Não há um pão para você e um pão para mim. É um só. Todos nós comemos. Partindo do pão, Jesus disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. Comamos o pão nessa hora em nome de Jesus. Depois de ter comido o pão, Jesus compartilhou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. O cálice simboliza a vida, uma aliança firmada na própria vida de Cristo, a própria vida do Cordeiro de Deus. O sangue derramado na cruz significa a vida derramada sobre nós, vida divina, vida eterna, com a qual nós somos alcançados. Ao bebermos do cálice, nós testemunhamos, declaramos que temos a vida de Cristo dada a nós pelo sacrifício do Calvário. Ele derramou da sua vida para que nós pudéssemos recebê-lo. Testemunhemos isso agora, bebendo o cálice para a glória do Senhor. Almas cadeias livres.
Eu quero agradecer as pessoas que nos visitam, que sintam à vontade no nosso meio. As portas estão sempre abertas, é uma honra recebê-los aqui. Que o Senhor continue abençoando a vida de todos nós, em nome de Jesus. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esse dia, pela oportunidade. Amém. A paz do Senhor, queridos. Irmãos, nós, na quinta-feira, nós antecipamos. Qual foi o dia que nós antecipamos? Ótimo. Nós antecipamos e por isso hoje nós não fizemos nada. Nada assim, né? Nós não programamos algo especial. Mas, queridos, eu na quinta li uma mensagem em nome da igreja, junto com a igreja. Nós aqui falamos da qualidade do homem que é o nosso pastor. E hoje eu quero reafirmar novamente, junto com a igreja. Por quê? Porque hoje realmente é uma data onde os batistas se comemora o dia do pastor, que é o segundo domingo de junho. Nós antecipamos, mas enfim, o que eu quero dizer é que todos os dias, é claro, se a gente tiver que homenagear a ele, nosso pastor, nós vamos homenagear a qualquer momento. Se tivermos que falar o quanto nós o amamos, pastor, em qualquer momento, em qualquer situação, nós vamos dizer. Neste momento, é claro, nós vamos dar honra ao Senhor. Não deixamos de dar a honra a Ele. E eu quero, junto com vocês, ler o Salmo 37. Amém? Amém. Nós vamos ler todos juntos o versículo 23 do Salmo 37. Somente o versículo 23. Eu quero que todos juntos leiam com tom. Quando encontrar, digam amém. Amém? Salmo 37, o versículo 23. Eu quero que vocês leiam olhando para ao nosso pastor, para esse homem que tem sido íntegro com a palavra. Amém, queridos? Amém. Possam ler alto. Amém? Vamos lá? Os passos. Confirma os passos do homem bom e no seu caminho se irás. Amém. A minha versão diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e é Ele deleita-se no seu caminho. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela tem nos confirmado todos os dias, e nós temos o prazer de celebrar este dia, agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor e pela família dele. Eu vou pedir ao nosso irmão Marcos para orarmos mais uma vez. Nós oramos na quinta, mas eu quero orar pela família dele. Hoje Isaac está aqui junto, então hoje falta Celso. Amém? Você pode estender as suas mãos para cá? O nosso irmão Marcos vai estar orando pela vida do nosso pastor. Amém, queridos, somente da minha parte. Glória a Deus. Vamos orar, amados, vamos agradecer ao Senhor por esta família. É um privilégio para nós ter pastor como nosso pastor. Quem aqui, que é a esposa, temos o privilégio dos meninos aqui, Isaac, Raul, Céu. Isso é um privilégio muito grande para nós. Amém? Querido e amado Deus, mais uma vez nos colocamos na tua presença e mais uma vez agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pela vida do nosso pastor, Deus. Damos graças ao Senhor porque o Senhor tem sustentado ele até aqui, o Senhor tem cuidado da sua vida, o Senhor tem, a Deus, abençoado, amparado, abençoado a sua família, Senhor. O Senhor tem conduzido ele, ó Deus, pelos caminhos retos, ó Pai, da tua presença. Como diz a tua palavra, Senhor, os passos de um homem bom que são confirmados pelo Senhor. Nós cremos na tua palavra, Deus, que se confirma na vida do céu. Senhor Deus, continua abençoando o seu ministério, abençoando a sua família, abençoando os seus filhos, ó Deus, por onde eles forem, Deus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pela vida do nosso pastor, pela vida da sua família. Muito obrigado, Jesus. É o que nós agradecemos a Ti. Amém. Vamos
orar. Eu vou fazer um discurso, porque já fez na quinta-feira. Eu quero agradecer aos irmãos mais uma vez, agradecer pelo presente, pelo carinho, pelas palavras. Me sinto honrado e aqui para agradecer a Deus. E que o Senhor seja sempre honrado através das nossas vidas, da minha vida, do meu ministério, da minha família, da vida de cada irmão. Eu agradeço a minha família que aqui está, aos irmãos, todos que têm, que nós temos caminhado, todos que juntamente temos caminhado. Deus seja sempre a razão da nossa caminhada, do nosso viver, e é isso. Obrigado, irmão, obrigado mesmo. Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado nessa noite, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, Senhor, obrigado pelas bênçãos derramadas, obrigado por essa igreja, Senhor, obrigado pelos irmãos, ó Deus, o Senhor confiou para que nós juntos andássemos, para que juntos, ó Deus, servíssemos ao Senhor. Continuamos só aparecendo para juntos, ó Deus, adorarmos o Senhor, propagarmos o Evangelho, em nome de Jesus. Abençoa cada uma desta noite, ó Deus, dá-nos a semana de bênçãos, na paz do Senhor, na graça do Senhor, na força do Senhor, que a gente caminha todos os dias. Em nome de Jesus, muito agradecido, ó Deus, estamos nesta noite. Tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor ainda fará, nós te louvamos, nós te exaltamos. Ao Senhor seja sempre a honra, a glória, o louvor, toda a adoração, todos os dias, para todos sempre. Em nome de Jesus. O amor de Deus, o nosso Pai Celeste, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do eterno Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe e na paz do Senhor Jesus.